Você está assistindo Polígrafo Podcast. Mais uma vez, estamos aqui. Hoje, Júlio, temos um convidado, meu irmão. O nível é esse aqui. A partir de agora, o nível tem que ser aquilo ali. O cara levou, né, mano? Porra, mano. O cara, olha a elegância do cara. Também. Olha a elegância. Médico. Isso. O cara vai vir com um assunto que muita gente não faz a menor ideia. Infelizmente. Exatamente. Então hoje nós vamos desvendar aqui os assuntos sobre a monarquia brasileira ou monarquia no Brasil. Obrigado, Rodrigo Brasileiro. Obrigado, meu irmão, pela presença. Valeu, Zema. Tá bom o som assim? Tá ótimo, tá ótimo. Quero agradecer demais o convite para participar desse projeto. Nós nos conhecemos de uma manifestação contra o Pezão, não sei se você lembra disso. Tomando gás de pimenta na cara. Tomando gás de pimenta e hoje a gente está aqui num ambiente bem mais agradável. Cheirando gás de pimenta. Rapaz, muito gás de pimenta burdoada, né? Era muito gás de pimenta. Mas hoje a gente está aqui num ambiente mais monárquico. Meu irmão, me conta aí, cara. Seja bem-vindo, fica à vontade, a fala tá contigo. Obrigado. Rapaz, como que começou na sua vida? Onde entrou a monarquia? Onde esse tema tão lindo, tão bonito do nosso país, que a gente vai trazer a lembrança aqui da galera. Onde você entrou na tua vida? Como foi? Tava andando na rua e falou... Ave, não, como que é? Ave Império. Ave Império, como que foi isso? Olha, começou há bastante tempo. Isso começou aos 10 anos de idade, eu tenho 39 atualmente, na aula de História. Eu percebi assim, a estabilidade que era o segundo reinado, né, que era o governo de Dom Pedro II. Então, ficou muito aquela coisa na cabeça, aquela imagem de Dom Pedro II na cabeça. No ano seguinte, houve o plebiscito de 93, um plebiscito até muito questionável na maneira como ele foi conduzido. Eu fiz campanha pela monarquia, com 11 anos de idade, liguei para aquele 0900 que você ligava, dava tipo R$2 na época. A minha família votou na monarquia. Monarquia, ela perdeu, teve mais ou menos 13% dos votos. E até então eu achava que eu era o único monarquista no Brasil, que não havia mais alguém que defendesse a monarquia parlamentarista no Brasil. Até que, acompanhando uma página no Facebook, que não tinha nada a ver com monarquia, que era relacionada à Jornada Mundial da Juventude, que foi realizada no Rio de Janeiro em 2013, eu vi que na foto da pré-jornada, isso em 2012 mais ou menos, havia uma pessoa com a bandeira da monarquia. E eu falei, caramba, eu não sou o único. E aquele ideal da monarquia ficou latente em mim, mas eu achava que não havia um corpo de militância. E aí eu comecei a pesquisar e vi que no Facebook já havia muitos monarquistas. Caramba. E aí eu comecei a participar, comprei uma bandeira, participei da Jornada Mundial da Juventude em 2013 com a bandeira imperial, mas fazia essa minha militância muito em rede social. Até que em 2015, quando explodiram as manifestações contra o governo de Dilma Rousseff, eu também comecei a ver pelas páginas monarquistas que eu acompanhava no Facebook que o movimento monarquista já estava indo às ruas lutar contra o governo petista. E aí eu comecei a participar, e aí fui me engajando, e hoje eu estou aqui num podcast de alto nível, falando sobre monarquia. Rodrigo Brasileiro tem a ver com a monarquia ou é nome de família ou nome social? Não, assim, não teve nada a ver, Na verdade, meu nome é Rodrigo Dias. Eu comecei a usar o nome do Rodrigo Brasileiro no Facebook, mas não tinha nada a ver com o movimento, porque na época, meu Facebook basicamente só tinha amigos estrangeiros. Não era popular no Brasil, não existia nem Facebook em português. Na época, a rede social era muito dominada pelo Orkut, que faleceu há alguns anos. E aí, com uma forma, digamos assim, de afirmar minha brasilidade junto a meus amigos estrangeiros, eu comecei a usar no Facebook o nome Rodrigo Brasileiro. Mas era uma coisa de brincadeira, não tinha nada a ver com monarquia e militância. Até que em 2017, eu lancei uma ideia legislativa, que é a ideia legislativa do referendo, que foi a primeira ideia de iniciativa popular a chegar no Senado pedindo um plebiscito para se discutir a monarquia parlamentarista.
Você tinha 3 opções de lançar pelo site do Senado. Ou você criar uma conta própria na plataforma do Senado, ou você fazer o login pelo Google ou pelo Facebook. E eu, inadvertidamente, fiz pelo Facebook. E aí, quando eu lancei a ideia, eu vi, caramba, não foi o nome verdadeiro. E não dava para trocar. Falei, caramba, e agora? Bom, agora deixa. Eu não sei se vai dar problema, porque não é o nome verdadeiro. E aí, a ideia passou, a ideia legislativa ela foi aprovada em menos de um mês, com mais de 28 mil votos favoráveis. Ela virou uma sugestão legislativa que foi debatida no Senado. E aí se pegou o nome Rodrigo Brasileiro, porque foi feito vídeo no Senado, foi legal, feito algumas mídias, né, fizeram matéria, entrevista e divulgaram o autor como Rodrigo Brasileiro, porque era o nome que estava no Senado. E aí isso se pegou no movimento. Eu passei a ser conhecido como Rodrigo Brasileiro, vi que era um nome que tinha a calhar com a proposta de uma militância pela mudança do sistema de forma de governo e ficou. Pô, show. E ficou legal, né? Ficou maneiro. Ficou legal. Agora, vamos lá. Explica pro pessoal de casa o que foi a monarquia no Brasil. Nossa, a pergunta da amplitude do oceano. Três horas aqui. Essa pergunta já é um podcast, né? Bom, a monarquia no Brasil, ela representou o período de mais estabilidade da nossa história, mesmo a gente saindo de uma condição de um país que não era independente para um país independente, conseguimos ser talvez o único país da América do Sul a não se fragmentar, o único país a conseguir aumentar o seu território após a independência, talvez o único país a vencer todas as guerras a qual foi obrigado a travar. E foi um período que a gente cresceu muito, que a gente pôde ter respeito, credibilidade internacional, podemos peitar diplomaticamente a Inglaterra, que nesse momento colonizava metade do mundo. Foi um período para os padrões da época, um período de muita democracia no nosso país. E que, infelizmente, terminou por um golpe de Estado, sem participação popular, que trouxe instabilidade, muitos conflitos internos, e a maior queda do PIB da nossa história se deu justamente após o golpe republicano. Isso foi, acho que em 1880? 1888, né? O que? O golpe da República? Não, o golpe da República foi 15 de novembro de 1889. Isso, 89. Foi um golpe feito por uma quartelada, por poucos militares que, na verdade, queriam depor o governo de Ouro Preto, que era o equivalente ao cargo de primeiro-ministro. Ele era presidente do Conselho de Ministros. Lembrando que o Brasil era uma monarquia constitucional, parlamentarista, com um primeiro-ministro, que é o presidente do Conselho de Ministros. Foi um cargo criado em 20 de julho de 1847. E, na verdade, o levante foi contra esse governo, inicialmente. Depois é que, ao longo do dia, isso foi se degringolando, até culminar no golpe de Estado, onde se foi divulgado uma fake news, se eu não me engano foi Tantino Bocaiúva, de que o nomeado para suceder o Ouro Preto, que era o gabinete que tinha caído, seria o Gaspar de Silveira Martins, que era um desafeto de Deodoro por questões amorosas. Eles disputaram o romance da mesma mulher. Então, ao saber dessa possibilidade, que é muito questionável, né? Aí sim Deodoro ele deu golpe, e Dom Pedro II, ele, com medo de uma guerra civil, ele optou por não reagir e por ser exilado no exterior. Aliás, ele não optou pelo exílio, ele foi exilado pelo governo republicano, pelo governo golpista, que inclusive pretendeu indenizar o imperador, mas ele não aceitou, porque ele entendia que aceitar essa indenização de um governo golpista pressupunha ele abdicar da missão histórica que é a Casa Imperial. Então ele não aceitou essa quantia, até porque não estava previsto no orçamento. Inicialmente, o governo seria provisório, com uma convocação de plebiscito um ano depois, e esse plebiscito foi feito 100 anos depois. Qual o maior legado que você acha da monarquia no Brasil? Qual é o legado hoje? Eu acho que o território. A gente tem um país de dimensão continental. Eu acho que é o país que tem a maior riqueza natural do mundo, por isso que a gente vê um certo ecoterrorismo em relação ao Brasil, né? Alguns presidentes, como o Macron, que tem mais o que fazer na França, está numa crise muito grande, e ele vem dar pitaco aqui. Né? Inclusive, a França é uma das maiores compradoras de madeira ilegal do Brasil. Né? Ele vem falar de terrorismo, de
devastação aqui no Brasil, né? Como se ele tivesse alguma moral. Eu acho que foi esse o maior legado, porque quando o Brasil se formou, não existia um país Brasil na independência. Havia províncias, algumas eram leais a Lisboa, as outras não eram. Houve um conflito para se unificar esse país. Então, a presença de uma coroa, ela tem uma capacidade agregativa muito maior do que um presidente. E isso deu uma agregação ao Brasil e impediu que o nosso território fosse esfacelado, como aconteceu com os países sul-americanos, que a grande maioria acabou se esfacelando. Talvez a única exceção, apesar que o Chile era uma parte do vice-reino do Prata também. Então, na verdade, não teve exceção. O único país a conseguir se manter unido foi o Brasil e criar esse sentimento de brasilidade, que para um país continental é uma coisa um tanto quanto difícil, né? Você tem o gaúcho, ele se sente tão brasileiro quanto o índio que está lá em Manaus, por exemplo, né? Isso veio dessa base de agregação da monarquia. Show. Você falou aí sobre o golpe, né? Hoje, o exército brasileiro apoia ou apoiaria a monarquia? Complicado falar do exército como um todo. Posso dizer o seguinte, que na época do golpe não houve o apoio do exército. Houve o apoio de uma quartelada. Tanto que o exército da Bahia, ele ofereceu resistência ao imperador. Eles só abdicaram, eles abriram mão desse oferecimento quando eles souberam que o imperador já tinha sido exilado. Então não foi um golpe do exército, foi um golpe de uma quartelada. Vejo que o exército ele tem muito boas relações com a família imperial. Acho que o exército brasileiro é um exemplo de estar ao lado do povo em momentos muito difíceis. Muitas vezes o exército arriscou a sua própria credibilidade para impedir que o Brasil fosse por um percurso muito pior. E recentemente Dom Bertrand palestrou na Escola Preparatória de Cadetes do Exército, acho que foi semana passada, inclusive para uma turma que se chama Turma Dom Pedro II. Então eu vejo que o Exército ele tem boas relações e que ele estaria do lado do povo quando o povo entender que a gente tem que mudar o sistema e forma de governo. Mas não vejo que o Exército hoje teria a postura de impor qualquer mudança à força contra o pleito popular. Até porque eu perguntei isso, porque eu vi que ele recebeu, acho que uma medalha de honra e tal. Se eu não me engano, Dom Bertrand? Foi Dom Bertrand? Se eu não me engano, teve um que agora há pouco tempo recebeu uma medalha do Exército. Eu falei, cara, pelo que eu estou pesquisando, eu não vejo o Exército hoje, se fosse contra a monarquia, voltar à monarquia no Brasil, né? Eu posso dizer o seguinte, o Exército não seria impeditivo para a vontade popular. Agora, o Exército como instituição, eu acho que eles não tomariam dianteira nesse processo, porque não é a função principal do Exército, que é a defesa nacional. Muito legal. Hoje, quem são os membros hoje da Casa Imperial, que linha de sucessão, vamos falar sobre isso. Hoje, quem são os caras? Os caras. Quem são os caras hoje? Voltamos, vamos lá, voltamos. Conseguimos pôr monarquia no Brasil. Quem senta na cadeira, quem fica aqui? O cara é Dom Luiz Joanense Bragança, que está há 40 anos à frente da chefia da Casa Imperial, que ele foi quem participou do plebiscito, né? E foi quem conseguiu, após o plebiscito, manter acesa a vida, essa chama do movimento monarquista. É o nosso imperador, que a gente chama imperador de Júlio do Brasil, chefe da Casa Imperial. Imperador de? Júlio. De Júlio. Alguns falam Júlio ou Júlio, mas escreve J-U-R-E. Seguido por seu irmão, Dom Bertrand de Orleans Bragança, que atualmente é o porta-voz da Casa Imperial, porque Dom Luiz, por problemas de saúde, tem dificuldade de deslocamentos. Qual a idade dele hoje? Dom Luiz, eu acho que tem 83, Dom Bertrand, 80 anos. Seguindo Dom Bertrand, é Dom Antônio, que é o terceiro na linha sucessória. Seguindo Dom Antônio, é Dom Rafael de Orleans Bragança. Dom Rafael mais novo, tem acho que 36 anos. Seguido por Dona Maria Gabriela, que tem acho que uns 34 anos aproximadamente. Essa é a linha sucessória que a gente tem. Não, tem mais, mas aí... Não, mas dentro da linha sucessória... Não, na linha sucessória tem mais também. A linha sucessória é muito grande, né? Não dá pra saber. Não, é quase infinita, né? Agora, uma pegadinha. Ele falou um nome curtinho. Mas o nome não é curtinho assim, não. Quero ouvir tu falar agora. Não dá pra Isso. O quê? É muito grande. São cara. todos os sobrenomes brasileiros que você conseguiu, mano. Eu tive que fazer o Pix para um príncipe. Não, perdão, na época não era Pix, era uma transferência. Aí o nome vinha
Pedro, A, O, B, C. Cara, parecia um alfabeto. Embolado. Porque continua ainda. Todos Eles mantêm eles. a tradição de agregar nome. Eles mantêm a tradição. Então o sobrenome realmente é. Cara, mas nós estamos falando, tipo assim, quase ou mais de 10 sobrenomes de uma pessoa só. Caramba. É muito grande. Porque é eles muito precisam, eles mantêm a tradição, na verdade, né? Porque meio que o golpe, ele não acabou com a missão da Casa Imperial. A missão da Casa Imperial, que é representar um povo, ela continua existindo. Isso Então, que eu ia te perguntar. O que é a Casa Imperial? Já falou Casa Imperial umas 30 vezes. E vamos lá, pro povão. a Casa Imperial é uma instituição representativa do povo. Vamos entender assim. Existe a chefia de Estado, que é quem representa o povo junto ao parlamento fora do Brasil e fora do país. E existe o governo, quem faz a administração da máquina pública. A instituição que faz esse papel de representatividade do povo brasileiro, da nação, isso a gente pode já dizer que é a Casa Imperial. Seriam os reis. Eu gosto muito de falar, por exemplo, qual é a função da Rainha Elizabeth? É representar o povo que está sob sua jurisdição. Qual é a função do imperador do Japão? Representar o povo que está sob sua jurisdição. E o governo, ele faz a administração desse Estado. Mas lembra que o governo é o agente transitório. A Casa Imperial é o agente permanente, que representa o Estado, que é permanente. Ela seria não um quarto poder, mas ela estaria ali entre o apaziguador, né? Um moderador. Estabilizador, essa é a palavra. A gente pode considerar, pela Constituição Brasileira de 1824, que a Casa Imperial, o imperador seria esse quarto poder, que é o poder moderador. Isso. Há outras constituições monárquicas que não consta esse quarto poder. Mas se você for ler nas entrelinhas, você tem dentro do executivo, que é chefiado pelo monarca, funções análogas ao que a gente tinha aqui no poder moderador. Por exemplo, pelo poder moderador, o imperador ele podia dissolver o parlamento. Isso. Na verdade, é a Câmara dos Deputados, ele não podia dissolver o Senado e convocar novas eleições. Essa função do Brasil, ela está dentro do poder moderador, mas na Espanha, por exemplo, essa função está dentro do executivo. Então, mesmo que não haja explicitamente esse quarto poder, essa é a função de uma Casa Imperial. É estabilizar, é harmonizar as relações entre o poder, impedir que o judiciário se sobreponha sobre o executivo, se sobreponha sobre o legislativo, como raramente acontece. Isso seria papel do imperador? Chama o imperador! Chama o imperador, que o couro está comendo. Bora, cadê minha bandeira? Tem bandeira? Temos bandeira? Já pode pegar o presente? Ah, pelo amor de Deus. Temos bandeira. Isso teve um país que aconteceu, né, cara? Porque o judiciário se sobrepôs. Teve que dissolver Não, o imperador, ele não dissolve o judiciário. Ele não pode dissolver o judiciário. Não. O que ele pode fazer é o seguinte, é pontualmente afastar algum juiz. Opa! Cadê o imperador? Ele pode afastar. Mas não é afastar simplesmente por uma... Rapaz! Só pode fazer esse problema. Desculpa. Só pode fazer o jabá, cara? Pode. Essa aí foi uma cortesia da Von Regio, que é uma loja de produtos monárquicos. Von Regio, tá aqui. Von Regio, tá aqui? Tá aí. Legal, um abraço lá pra galera da Von Regio. Daqui a pouco nós vamos falar também sobre... Podemos botar a bandeira aqui? Claro. Podemos? É desrespeitoso que a bandeira pode dar aqui, não, né? Só deixa eu botar o copo aqui. Isso. Centralizar. Vamos deixar a bandeira aqui. Daqui a pouco nós vamos falar da bandeira também. Mas continua falando aí. Explicar um pouquinho depois dessa A bandeira. gente tá com qual parte aqui? Nós estamos falando do poder. Porque através do poder moderador, o imperador ele pode afastar juízes, mas não é afastar simplesmente por uma decisão, é afastar se houve um desvio daquele juiz. Vamos supor, em caso hipotético, imagine que algum país tem algum ministro que esteja mandando prender as pessoas sem uma provocação. Eu não sou advogado, eu sou médico, mas eu tenho uma excelente assessoria que... Eu já ouvi dizer que tem países aí que tem ministro fazendo isso. Que manda prender deputado por expressão opinião. Jornalista. Parece que teve um deputado num determinado país que foi preso porque expressou uma opinião contra um determinado ministro. Isso. Sim. Se essas irregularidades forem apresentadas ao monarca, ele pode afastar um juiz, ou seja, ele pode afastar um ministro. Qual o nome do monarca que está aí? É do monarca. Quem está ali? É Dom Luís. Dom Luís! Cadê o senhor, Dom Luís? Dom Luís mais alguma coisa? Dom Luís. Porque, veja bem, não é que o
que o monarca ele controle o judiciário. Vamos tirar a gente do WhatsApp. Não, mas é naquele país. Mas se for, não, nesse país, esse podcast eu acho que não vai rodar. Não, é em Wakanda. Só em Wakanda, lá em Wakanda. Vamos dar um pulinho em Wakanda lá, porque o já tá pegando, fala aí. Então, não significa que o monarca ele controla as decisões judiciais. Mas se há, digamos assim, algum vício, algum desvio de algum juiz, a princípio do Código de Ministros, o monarca ele tem essa prerrogativa de moderar, de apaziguar os ânimos. Porque senão você acaba tendo o judiciário interferindo em poderes que não são deles. E isso já está explícito. O Dias Toffoli já declarou que o poder, que o STF é o poder moderador. Isso não sou eu que estou dizendo. Só que é uma função, primeiro, não é prevista na Constituição vigente. E segundo, ainda que fosse prevista, não é do STF. Ele tem a prerrogativa de julgar. Ele não tem a prerrogativa de moderar. Não, agora ele decidiu que tem. O STF decidiu. Pois é, entendeu? Isso, a revelia da Constituição, a revelia de qualquer referendo popular, entendeu? Então, o que a gente observa? Que na ausência de um imperador, alguém acaba assumindo essa função. A função de moderar, ela existe, ela não foi extinguida, ela só não está explícita. E você tem hoje um STF que exerce essa função, que explicitamente exerce essa função de moderar e entende que ele tem esse poder. Hoje a monarquia tem um plano, um desejo de voltar ao poder, não sei se é essa a palavra, de voltar, colocar o Brasil de novo como a monarquia. Existe hoje no Brasil um movimento monarquista, que é um dos que mais cresce no Brasil, um dos mais sólidos, e que é justamente mudar o sistema de forma de governo. A gente sair desse retrocesso, que é o presidencialismo, que é a pior forma que você tem de distribuir o poder. Então, o presidencialismo ele foi fracasso onde ele pisou. Ele deu mais ou menos errado, podemos dizer, nos Estados Unidos, que é uma grande potência econômica, isso não se discute, assim como a China é atualmente uma grande potência econômica. Mas se você colocar os Estados Unidos, comparar ele com outros países no tocante a índice de prosperidade, não está entre os 10 primeiros. Não. Entre os mais democráticos, não está entre os 10 primeiros. Entre os mais honestos, não está entre os 10 primeiros. IDH, não está entre os 10 primeiros. IDH é o Índice de Desenvolvimento Humano. Então, o que a gente observa? Que quando você compara através de aferições internacionais diversas, não ligadas a regimes monárquicos ou partidos políticos, a monarquia sempre vence, parlamentarista. Sempre vence. Não perde um índice. E os países monárquicos, eles compõem apenas 20% dos países do mundo. É devido ao tamanho deles, que na sua maioria são países menores, não? O Canadá é pequeno? Não. Austrália Falei maioria, não falei total. Sim, mas se você comparar a maioria dos países do mundo, são pequenos. Países continentais você tem poucos. Você só tem até a Austrália. Da Austrália para baixo já não são países. E segundo um estudo, acho que de 10, de alguma quantidade X de países que tem um sistema monárquico, os melhores, mais bem aferidos classificados são monarquias. Não, qualquer índice que você pegar, a monarquia ganha. A monarquia vence. Por quê? Porque na monarquia parlamentarista você tem uma divisão do poder, uma divisão harmônica do poder. Vou fazer uma pergunta. Já viram ditadura dividir poder? Não. Ditadura não divide poder. E o que o presidencialismo faz? Você pega chefia de governo, um poder de Estado, um poder de governo. Você funde numa pessoa só. O presidencialismo, ele segue a mesma cartilha de qualquer pensamento ditatorial, que é concentrar poder. Eu não estou dizendo que os países presidencialistas sejam todos ditatoriais, claro que não. Mas se você observar, a grande maioria ou são democracias imperfeitas ou são regimes totalitários. Regime de democracia plena acho que não tem nenhum. Talvez os Estados Unidos. Que é um presidencialismo diferente do que a gente tem no Brasil. Porque lá, o presidente americano, apesar de ele concentrar algumas funções do governo, os estados são muito autônomos. Então, na verdade, ele não é tão chefe de governo quanto aqui, que você controla tudo de uma coisa só. Você tem uma vertente única. Sim. Então, mas mesmo assim, mesmo lá ainda tendo alguma divisão da estrutura de poder, ainda assim você vê que os índices americanos não são os melhores.
Porque a estrutura presidencialista, ela é uma estrutura cientificamente errada. Então, ela não é que ela não deu certo no Brasil, ela não deu certo no mundo. Qualquer lugar que o presidencialismo pisou foi merda. Não teve nenhum lugar que ele foi bom. Por outro lado, quando você olha o parlamentarismo, você vê que onde o parlamentarismo mais clássico ele pisou, por ele permitir uma harmonia de poder, ele permite mais governabilidade, ele permite mais estabilidade política, e aí com a estabilidade política é que vocês têm os ganhos econômicos e sociais. Se você tem um país que ele vive ciclos de crise, ele tem uma dificuldade de se estabelecer economicamente. Agora uma pergunta. Nós tivemos... você é um amante da monarquia, né? Mas também é um cara muito sério. Então eu confio muito no seu julgamento. Hoje, na história recente, nós temos mais reis moderados, bons reinados, ou tivemos alguns malucos doidos aí também que fizeram merda pra caramba? Como que na história recente? Não vamos aí nos últimos 80, 100 anos, não vamos muito para trás não, porque já não importa muito. Não, recentemente você vê que os reis são muito moderados, até porque o poder deles é limitado. Entendeu? Quando eu falo de um rei, eu não estou falando de um ser humano que ele é melhor do que eu ou você. Eu estou dizendo que ele é um ser humano que dentro da esfera de poder que ele tem, isso até mitiga se ele tiver as piores paixões, entendeu? Então você não observa monarcas que sejam populares, isso é uma coisa rara. Recentemente teve na Espanha, o Dom Juan Carlos, ele não tinha grande popularidade. Você vê opa, dá uma porrada aqui. Como a monarquia é mais estável, você vê que naturalmente não precisou de um processo de impeachment, como a gente teve aqui contra Dilma Rousseff, que tinha 10% de popularidade, 10% de apoio, e você teve que ter toda uma mobilização para tirar um chefe de Estado que tinha 90% de rejeição. O nível de rejeição que ele tinha não chegava a 90%, mas já foi grande o suficiente para constrangê-lo e ele naturalmente abdicar. Beleza. Agora, digamos que o Brasil virou monarquia. Só que o monarca está fazendo um monte de asneira. Como retirá-lo do poder? Essa é a pergunta de $1 milhão, pelo seguinte: nos últimos 100 anos, você não tem esse exemplo. Então você não teve uma formação, você não teve, digamos assim, uma necessidade de formar um pensamento jurídico para tirar o monarca, porque simplesmente essa hipótese não aconteceu nos últimos 100 anos. Antes, na Idade Média, a forma era a revolta, até regicídios já aconteceram, né? E também trouxe estabilidades e outras ditaduras. Mas você não tem dentro hoje dos modelos modernos de monarquia mau exemplos de monarcas, a ponto de chegar a esse estado de você ter que ter uma maneira mais incisiva de retirá-lo. Naturalmente eles caem. Isso a gente tem na nossa própria história. Dom Pedro I, quando ele começou a perder a popularidade, o que ele fez? Ele abdicou. Então, geralmente esse é o caminho. Então, acaba que os países monárquicos eles não se preocupam em legislar sobre isso, porque é uma hipótese que não acontece. Então, acaba assim que é mais uma ficção do que uma realidade. Por exemplo, a Rainha Elizabeth, não sei se você sabe, ela não pode ser processada. Não. Ela não pode ser processada. Se um dia ela resolver acordar e atropelar metade de Londres, ela não pode ser processada. Mas assim, um britânico nunca vai pensar em... Assim, como essa possibilidade? No mundo real, ele é nulo, então ele está muito mais preocupado em saber como é que ele vai regulamentar um político, que esse sim dá escândalos com frequência, do que uma rainha que, sei lá, quanto tempo ela tem de reinado, 1000 anos, sei lá. É uma rainha que não deu problema. Então acaba que você... Fazendo um paralelo aqui só para não ficar muito perdido, por exemplo, como é que é o rito do impeachment nos Estados Unidos? A gente não sabe. Por quê? Porque nunca teve. O dia que tiver, aí eles vão pensar em como vai ser o rito, mas o rito de fato não existe. Mas tem uma história, essa história é bem maneira. O monarca já estava meio idoso, tal, não estava mais em sã consciência. Então os médicos, o pessoal à sua voz falou, olha, dá para ele continuar. Então eles fizeram uma comissão ali e chegaram para ele e falaram, monarca, o senhor não está mais, tem como passar o poder aí. Ele, não vou, quem manda sou eu e não sei o que, meu papai, falaram, vamos ter que fazer a força. Aí pegaram ele a força, só que o povo descobriu. E o povo antigamente veio de foice, veio de tudo, falou, não vai tirar o nosso monarca não, só conseguiram salvar o monarca.
Quando libertaram o monarca, falaram, senhor, o que o senhor quer que faça com esses traidores? Ele leva todos eles para a torre mais alta e joga todos eles lá de cima. Ó, o povo, rapaz, ele não tá batendo bem mesmo, não. Aí foi, retiraram ele do poder e o sucessor acabou assumindo. Uma dúvida que eu tenho muito grande. Posso? Pode, conta. Bom, hoje isso não seria possível, porque primeiro que ele não teria poder de punir uma pessoa, teria que ser o judiciário, né? Ele não teria esse poder. Segundo, o Conselho de Estado, ele pode afastar o monarca por insanidade mental. Isso aconteceu na nossa história também. Sim. Com Dona Maria I, ela foi afastada e assumiu como regente seu filho Dom João VI. Então, isso já, há séculos atrás, isso já é muito bem definido e não se tem períodos de instabilidade por insanidade mental. Então, para eu sair daqui monarquista, ainda tem umas 5 perguntas para eu chegar, para eu beijar a bandeira. Vamos lá, a responsabilidade é tua até o final. Então vamos lá. Uma pergunta. O povão quer saber que eu represento o conhecimento popular. Tá, mas a volta da monarquia significa a volta dos lordes, a volta de todo... Porque a gente olha pela televisão, pelos filmes, que é o que mais retrata a realidade pra gente, você fala assim, mano, pô, aquilo ali, os caras tinham mais privilégio do que se tem hoje. Então vai voltar isso também? Ou só volta a Casa Real, aí agora vai começar a ter duques, e agora vai voltar tudo isso de novo? Como que é? Geralmente, nas monarquias, você sempre tem um pouco de nobreza. No Brasil, a gente tinha uma nobreza que não era hereditária, ou seja, morria com o próprio nome, não passava de geração. É possível que sim, vai voltar um pouco de nobreza, só que isso não pressupõe privilégio. Por exemplo, ele não vai ter isenção de imposto de renda, ele não vai ter cadeira preferencial. A nobreza, na verdade, é o reconhecimento por mérito. Então, por exemplo, uma pessoa que tem uma atuação brilhante nas telecomunicações, ela pode receber um título de nobreza por isso. Uma pessoa que tenha se desponte na área biomédica, ela pode ter um título de nobreza por esse aspecto, mas isso não vai pressupor que ela vá ter algum tratamento diferenciado, ela só vai ter um título honorífico. Agora, um título. É um título honorífico. Não é igual antigamente que dava título, terras, cavalos, empregados e... Não, você não vai ganhar terra, vai ganhar nada. Se duvidar, você não vai ter que pagar a medalha. Até porque se a monarquia voltar ao Brasil... Quando a monarquia voltar ao Brasil? Quando? Porque é questão de tempo. Opa, beleza. Só que não vai ser algo muito caro os cofres públicos. Tá, vamos lá. Você quer comparar Brasil com outros países ou países europeus entre si? Não. Por que eu estou falando isso? Ele tem resposta para tudo. Esse cara é treinado. Por que eu acho que vai ficar caro? Esse cara, ele foi mandado pela Casa Imperial. Não foi não, fala isso não. Esse cara tem todas as coisas. Foi treinado, isso é quase um agente, cara. Não tem problema. Foi treinado pelo MBL. Vai. Vamos lá, vamos voltar aqui para a bandeira. Aprendi com o líder estadual do MBL. Sabafa isso. Leva para lá. Voltamos aqui para o raciocínio. Por exemplo, se a monarquia retornar, ou quando a monarquia ela retornar, nós teremos que trocar a bandeira. Sim. Nós teremos que trocar o nosso dinheiro. Nosso dinheiro não. Não? Não. Pode continuar sendo real. Não pode continuar sendo real. Pode. Só que só para trocar essa bandeira é uma fortuna, né, mano? Não. Por quê? Bom, vamos por etapas. Primeiro, chefias de Estado hereditárias, elas são mais baratas que chefias de Estados eletivos. Por exemplo, a presidente Dilma, ela saía mais caro do que a Rainha Elizabeth. Você vai falar, Rodrigo, mas estamos falando de Brasil e Europa. Beleza, vamos falar de Europa? Custo per capita da República Portuguesa, que é uma república semipresidencialista. Custo per capita em relação à Espanha, é um país vizinho, um país maior, mas que tem uma história semelhante, de exploração econômica na América do Sul, 18 vezes maior. Custo da República Francesa, que é uma república semipresidencialista, para a Rainha Elizabeth, acho que chega a ser o dobro. República Italiana, que é uma república parlamentarista, ou seja, o chefe de Estado da Itália, ele tem uma função análoga da Rainha Elizabeth, que é a monarquia mais cara da Europa, também é maior. Então, quando você compara chefias de Estado monárquica com chefias de Estado
republicana, o custo é muito maior. Então, na verdade, eu te devolvo a pergunta. A gente tem dinheiro para bancar essa república? Para bancar tanto ex-presidente? Um ex-presidente português, ele sai mais caro que o rei da Espanha. Portugal tem 5 ex-presidentes, fora o atual. Então, imagina o custo que é para você estar sustentando essa galera. Mas no Brasil, nós estamos 6. É muito mais, entendeu? É muito mais, assim. Então, na verdade, é o seguinte, você sustentar presidente e ex-presidente é muito mais caro que sustentar rei, cara. Então, pela economia, o monarca já ganha. Então, se a questão é, vamos escolher sistema e forma de governo pela economia, a monarquia já ganhou. Começa por aí. Segundo, em relação à bandeira. A transição, ela não é do dia para a noite. Mesmo que, vamos supor, hoje o povo aprovou um referendo e mudando o sistema e forma de governo. Você leva um período de 2 anos, mais ou menos. Você tem um período de transição. Não é a partir de amanhã toda monarquia. Você tem uma comissão. Então, por exemplo, as bandeiras republicanas, após a mudança, elas continuarão sendo utilizadas. E conforme o gasto de material, elas vão sendo trocadas, aí sim, por bandeiras atualizadas. Mas não significa que do dia para a noite você precisa jogar tudo fora. Você vai fazendo uma troca, que às vezes pode levar 2 a 5 anos para fazer substituição. Uma outra bandeira você teria que trocar de imediato. Por exemplo, em Brasília você teria que trocar de imediato, mas seria uma outra. Nos quartéis, nos colégios, isso você levaria um tempo, que seria o tempo justamente do desgaste natural de qualquer material. Então, onde seria o poder central? E iria manter em Brasília? Manter em Brasília, com certeza. Não tem necessidade de você recriar uma estrutura no Rio de Janeiro sem um custo desnecessário, né? Monarquia preza por austeridade, por bom uso do dinheiro público, né? Então você não tem necessidade. Brasília atenderia essa expectativa. Outra coisa, quando nós pensamos em reis, eu acho que todo mundo pensa em algo antigo, em algo velho, prédio velho, em Petrópolis, cidade imperial, campos, jardins. Ó. Existem reis modernos hoje que você fala assim, o cara é rei, não, mas porque eu não vejo em Brasília algum lugar que se colocasse a figura de um rei, terá que criar um palácio. Estou fazendo pergunta que o povão da massa quer saber. Assim, a estética monarca geralmente ela é mais clássica, né? Até porque essa estética do Niemeyer, ela é muito contemporânea e ela foi muito usada no Brasil. Fora, eu não sei se ele tem o mesmo grau de influência. É uma estética típica para o monarca, né? Mas visando o bom uso do dinheiro público, também não é de bom tom que você coloque tudo abaixo e você reconstrua o palácio. Então, teríamos que conviver com essa atipicidade, né? E qual seria um plano para poder mudar o estado em que nós estamos da monarquia? Tipo, a curto, médio e longo prazo, para mudar essa situação. Cara, como é muita variável envolvida, não dá para a gente dizer se é médio ou longo prazo. Assim, não é curto prazo. Não. Mas também não é, diria assim, não é curtíssimo prazo. Mas você vê que cada vez mais o Brasil questiona o presidencialismo. Só que assim, é sujeito a muita variável. Por exemplo, vai que dá uma facada de novo no Bolsonaro, ele morre, tem uma intervenção militar. Você mudou a conjuntura. Você está em outra conjuntura. Então, qual é hoje? Como é que o movimento monarquista ele se porta? A gente vai crescendo as bases, vamos ocupando espaços, para que no momento que a gente perceber que a discussão está mais acalorada, que há mais espaço para a gente avançar, aí a gente avança. É como se a gente ficasse em estado de observação. Mas não dá para ser engessado, porque às vezes a mudança pode vir por mais tempo do que eu planejei, como pode vir por muito menos tempo. Porque o movimento monarquista de 2015 para cá, ele se mudou muito. Ele é muito mutante. Então, a expectativa que a gente tinha em 2015 é totalmente diferente da expectativa que a gente tem hoje. Está mudando muito rápido. Está mudando muito rápido, ele cresce muito rápido, ele chama a atenção muito rápido. Outro dia eu fui fazer uma pesquisa do meu nome, porque eu ia fazer uma apresentação. Cara, meu nome já está no Google associado à monarquia. Se digitar o Rodrigo Brasileiro, ele já coloca na sugestão, dentre as sugestões de pesquisa, monarquia. Entendeu? Era uma coisa que em 2015 eu nunca imaginava. Eu sou um cara que eu não sou político, não sou de partido, não tenho assessoria de imprensa, e como é que eu fui parar no Google? Isso é o próprio crescimento do movimento monarquista, né?
Então, eu acho que ele tem que fazer um pouco, vou copiar aqui os republicanos. O Partido Republicano, na época do golpe, ele só tinha eleito 2 deputados. Só tinha conseguido eleger 2 deputados. Era inimigo, não tinha a menor expressão. Mas eles se aproveitaram de uma situação e eles conseguiram dar o bote. Não é o que a gente quer, a gente não quer dar o bote. Mas a gente quer, pelas vias democráticas, colocar no momento correto. Agora, quando esse momento certo vem, aí é difícil a gente engessar e dizer se é médio ou longo prazo. Qual o perfil assim, que você descreveria do militante monarquista hoje? Qual o perfil? Tem perfil? Não tem perfil. Não tem perfil. Tem molecada, tem jovem, tem coroa, tem de tudo? Tem de tudo. Ou só rico, intelectual, milionário que é? Não, aqui, assim, tem cidades que o pessoal tem mais dinheiro. Aqui no Rio de Janeiro é todo mundo fudido. Ah, legal, boa. Não é verdade. Quando a gente faz... Eduardo. Pode falar do nosso amigo Eduardo. Eduardo faz credenciais. Ele também trabalha com o Eduardo, ele é juntamente comigo editor de uma página que é chamada que é a Confederação Monarca, ou pela sigla Confembras, também é duro, também não tem dinheiro pra nada. Legal. Que eu tô falando aqui que é negão. Legal. Mas tem 1,70 m, né? É um neguinho. Então... É sacanagem. Isso é uma sacanagem. É um afrodescendentezinho, né? Subir aí no... Então é um perfil assim, de pessoas realmente sem dinheiro, cara. Tanto que quando a gente... Até você palestrou no Encontro Monárquico, né? Foi. A gente estava vendendo inicialmente... Foi Dom Antônio. A gente estava vendendo as entradas a R$30, a gente não estava fazendo quórum porque o pessoal não tinha dinheiro para pagar, a gente teve que baixar para R$5. Caraca! Então, assim, é o movimento dos juros, né? Talvez, assim, eu acho que temos 2 coisas que unem realmente o movimento. Vou colocar 3 coisas. Dom Luís de Orleans e Bragança, que é quem personifica a unidade do movimento dentro dessa diversidade. As propostas oficiais da Casa Imperial do Brasil para mudança do sistema de forma de governo e a luta contra o comunismo. Eu acho que hoje o maior núcleo de resistência contra o comunismo é realmente a monarquia parlamentarista, o movimento monarquista. Que legal, muito bom. Agora vamos falar dessa bandeira bonita? Que elementos temos aqui, meu amigo? Eu estou vendo aqui um negócio aqui que na época foi... Acho que nessa câmera aqui pega total, né? Pega. Total. Estou vendo o café na época e o fumo. Essas duas. Cadê a ponta aqui? Aqui a gente dá aula. Aqui é o café. E ali é o fumo. Ali é o tabaco. Que eram as 2 maiores riquezas do Brasil. O café, beleza. O tabaco eu não ia matar isso aqui, chamar isso aqui de tabaco nem por nada. Legal. Como que eu vou saber como não foi o tabaco? Eu represento o povão, rapaz. Eu sou o Zé da massa. Então, vamos lá. Café do lado de lá e aqui tabaco. Aqui é o quê? Isso aí é a flor do próprio tabaco. Flor do próprio tabaco. Beleza. Aí subindo aqui, o que nós temos? Aqui serão as províncias do Império. As estrelas. A esfera armilar. A cruz da Ordem de Cristo, o amarelo, que representa a Casa de Habsburgo, da Dona Leopoldina. Essas cores aí deu um problema. Casa de quê? Habsburgo. Que é a casa de Dona Leopoldina, que foi a primeira imperatriz do Brasil, que assinou a carta pedindo para Dom Pedro declarar a independência. E aqui o verde representando a Casa de Bragança de Dom Pedro I. Porém, e aqui? Aqui é a coroa imperial, né? Agora, a bandeira hoje é parecida, né? É parecida. Tal. O significado das cores é totalmente diferente, né? Porque assim, como a monarquia, a república, ela veio por um golpe, ela não veio por pleito popular, por isso a grande instabilidade no período pós-golpe, havia essa necessidade de você apagar um pouco a história da monarquia e você criar elementos novos que reconstruíssem uma nova história. Então daí que se passou a dizer que o verde representa as matas, o amarelo o ouro, e a bola azul não tinha significado aqui, representa o nosso céu, com o lema positivista, que é a ordem e progresso. Mas, na verdade, a primeira bandeira republicana foi uma cópia da bandeira americana, só que com as cores verde e amarelo. Essa bandeira durou alguns dias porque foi muito mal aceita pela população, então eles fizeram essa captação. Tiraram o brasão imperial e colocaram
a bola azul com um símbolo positivista. Que legal, mano. Que legal. Que legal. E agora, hoje, atualmente, né? Qual o contato de vocês, assim, os representantes da Casa Imperial, eles vão à palestra, vão à conversa, são pessoas acessíveis ou são pessoas inacessíveis? Como que é isso? Não, são pessoas acessíveis, pessoas que têm um trabalho de viajar pelo Brasil muito grande, sempre que são chamados, mas, claro, há uma dificuldade de ter relação de Dom Bertrand, que tem 80 anos, né? É muito convite, então não dá para atender a todo mundo, então eles têm um pouco essa dificuldade, mas são pessoas acessíveis, pessoas que mesmo depois da derrota do plebiscito de 93, eles mantiveram acesa essa chama monárquica. Então aí hoje todos nós, o Brasil, colhemos frutos desse trabalho de ativismo, desse trabalho cultural que a Casa Imperial fazia e faz atualmente. Tá. E de lá para cá? De lá para cá não vamos tão atrás, não. Vamos falar hoje atualmente. A Casa Imperial, quem banca a Casa Imperial? É uma casa... É uma casa... Quando a gente fala... Porque, pergunta do povo, quando a gente fala casa instituição, ou a gente fala uma organização? Existe uma organização em tal lugar, que tem um prédio, e aí tem as memórias. Eu também já ouvi falar que a família imperial recebe alguma coisa relacionada... Laudêmio. Isso, laudêmio, que é relacionada às riquezas, Me explica isso. Eles vivem de quê hoje? Bom, o que vivem, como comem, do que se alimentam? A Casa Imperial é uma instituição. Dom Bertrand e Dom Luís de moram realmente numa casa, mas não precisa ser uma casa física para existir a instituição Casa Imperial. Esse é mais um nome que ficou. Há príncipes que moram em apartamento atualmente. Eles são aposentados, têm o seu trabalho, né? Há monarquistas que fazem doações para a Casa Imperial para ajudar na manutenção das atividades de difusão do ideal monarquista, mas Dom Bertrand e Dom Luís, né, que fazem parte do ramo dinástico, ou seja, o ramo que tem direito autônomo, eles não recebem o laudêmio. Quem recebe o laudêmio é a descendência da princesa Isabel, que formou o chamado ramo de Petrópolis, que moram em Petrópolis, na sua grande maioria, eles que recebem um percentual da venda de imóveis no centro de Petrópolis, mas nós não temos nenhum contato com eles, inclusive alguns já se declararam republicanos, não militam pelo ideal monárquico, nunca militaram, só algum ou outro que acabou fazendo algum barulho no plebiscito de 93, né, nos atrapalhando inclusive. Depois disso eles nunca mais deram nenhum tipo de atenção à causa, realmente não tem interesse, na verdade. Só em 93 que um outro falou alguma coisa, deu uma atrapalhada, mas não... Mas eles não são descendentes também. Não são descendentes, não. Eles não são, não estão na letra de sucessão. Não, por quê? Eles descendem de Dom Pedro de Alcântara, que é o filho mais velho da princesa Isabel, mas que nunca demonstrou grande interesse, e abdicou para se casar com uma condessa. Ele abdicou dos seus direitos dinásticos. Então, quando você abdica por si pela prole que virá. Como ele ainda não tinha filho na época, não era casado, ele abdicou para contrair matrimônio, então a descendência que veio depois da sua abdicação já não tem direito nenhum. Tanto que em 93 foi uma surpresa alguns descendentes dele reivindicar esse direito, porque isso foi um choque, né? Porque na verdade eles nunca foram reconhecidos como dinásticos, nunca tiveram reconhecimento de chefia de Casa Imperial e nunca tiveram nenhum tipo de atuação, na verdade. Agora, tem uma história da princesa Isabel, que como você falou, acho golpe, tá parecendo meio... uma galera assim, meio da... Fica gritando golpe. Mas aconteceu não sei se você sabe, eu acho, possivelmente sabe, que a princesa Isabel iria assumir, né, acho que em 1889, e acho que por causa desse golpe ela acabou não assumindo. Não, assim, ela foi regente do Império 3 vezes, ou seja, isso. Ela assumiu a chefia de Estado como interina quando Dom Pedro II estava em viagem. Isso. Mas assim, com a morte ou com a abdicação dele, ela assumiria. Porque ela era a princesa imperial, né? Ela era a imediata para assumir o trono. Havia um certo temor em relação ao terceiro reinado,
porque a princesa Isabel ela tinha pautas muito arrojadas para a época. Havia também, claro, um preconceito, já que a gente está falando do período que a mulher não votava. E nessa época... E a mulher reinar, entendeu? Isso aí. A mulher podia fazer parte. E também havia assim, muito ressentimento por parte de senhores de escravos, porque a forma como a princesa... Claro que não foi só ela que participou do processo abolicionista, mas ela foi a grande cabeça. Ela era a figura de mais impacto no movimento, porque ela era a princesa imperial. Então, havia, por parte de alguns deputados, a ideia que a abolição deveria vir com indenização aos ex-senhores de escravos. Isso. E ela era totalmente contra. Então, ela fez muita articulação para que a abolição, primeiro, fosse imediata. Não desse um tempo da lei pegar, como geralmente de praxe, né? Você advogado sabe que as leis têm um tempo para você promulga uma lei hoje, Você sanciona hoje. Sanciona hoje e a lei vai ser aplicada. Ela pode ser aplicada no futuro. Para ser aplicada em algum tempo, né? Como é que chama? Vacatio legis. Tô esperto. Então ela queria uma abolição imediata. Então ela causou uma grande ira dos senhores de escravos, né? Porque eu acho que, se não me engano, da Câmara para o Senado foi muito rápido, do Senado acho que no mesmo dia ela já sancionou, no Paço Imperial. Então, aí foi que o movimento republicano começou a engordar as fileiras, com ex-senhores de escravos. Já estava engordando antes, pelo discurso que ela tinha, de eliminação do elemento servil, uma abolição gradual, que já estava vindo com a lei do ventre livre, e com a lei dos sexagenários, que muita gente acha que a lei dos sexagenários foi para inglês ver, mas não foi. Porque alguns senhores de escravos, para justificar a propriedade de um escravo que tinha nascido após a Lei Áurea, eles falsificavam a certidão de nascimento. Então, alguns escravos, juridicamente, já tinham 65 anos. Entendeu? Tanto que você vê que a briga era tão grande na época, mais que muita gente fale, mas com 60 anos, 65 anos não adiantou nada. Mas o projeto original era 60 anos. E a briga foi tão grande, houve um lobby tão grande, para se estender por 5 anos. Por quê? Porque já se sabia que muita gente ia conseguir. Então, esse trabalho de abolição gradual, feito muito liderado pela princesa Isabel, ela conseguiu, inclusive, criar uma base jurídica para que o Luiz Gama conseguisse, através de processo, né, conseguir a abolição de vários escravos. Então, ela já estava cercando o terreno para você acabar com a abolição no Brasil de uma maneira menos traumática. Claro que a gente sabe que teve revolta, que não foi do dia para a noite, que teve muito sofrimento, não foi uma concessão. Mas dentro de um país que tinha uma concepção escravocrata muito enraizada, inclusive havia escravos que tinham escravos. Essa é uma pergunta que eu vou te esperar. Só você concluir. Então, a gente está falando de um processo, a gente está falando de uma mentalidade de trabalho que nos Estados Unidos levou a uma guerra civil. Então, é uma coisa muito séria. Então, conforme a princesa ela ia podando as ações dos escravocratas, o que ela foi fazendo de tabela? Ela foi engordando as fileiras do movimento republicano, que antes eram monarquistas de carteirinha, desde o nascimento, se tornaram republicanos convictos como uma forma de fazer uma oposição à coroa, que liderava o processo de uma abolição menos cruenta e sem indenização aos senhores de escravos. Isso aí. Justamente por causa do ouro da época, né? Tanto o café quanto o fumo, os escravos trabalhavam muito nisso aí. Agora, a pergunta que vale 1 milhão, isso vai trazer uma polêmica. Ainda vou passar de cara. Luiz Gama ou Zumbi? Qual você escolheria? Não é meu lugar de fala. Escorregadio! Olha, eu acho o seguinte, eu acho que cada grupo religioso, étnico, eu acho que tem o direito de escolher quem são os seus ídolos. Se eu fosse escolher um ídolo para mim, eu acho que eu escolheria uma pessoa letrada, uma pessoa que de fato lutou contra a abolição com muita sapiência, através de colocar assim, num aspecto positivo, de um ativismo judicial muito positivo, ao invés de uma pessoa que tem pouca base histórica, e o que tem é que ela não era necessariamente contra a escravidão.
entendeu? Aí eu acho que compete aos próprios negros decidirem quem eles acham. Você bem escorregadio. Porque eu posso dizer o seguinte, o Luiz Gama era um cara letrado que lutava contra a abolição. Zumbi não era. Então, repasso aos senhores... Agora, o povão quer saber. Mitos e verdades sobre a abolição da escravatura. Mitos e verdades. Conte algo que ninguém sabe, o que poucas pessoas sabem. Se não me engano, acho que foi no Nordeste, quando os negros souberam que... Esses escravos souberam que houve o golpe da República, houve uma grande manifestação, uma grande comoção, porque muitos achavam que voltaria a escravidão. Né? E foi justamente no período republicano, com medo de processo dos ex-senhores, né? Perderam mão de obra, e houve muita queima de documentação em relação aos ex-escravos. Né? E que na época do Império, você já tinha, digamos assim, uma maior participação não de negros puros, né, mas assim, até só nem gosto de falar de mulato, né, mas assim, de mestiços, digamos assim. Você já tinha ícones mestiços, né, mulatos, negros de pele mais clara, enfim, como as pessoas queiram se referir, como, por exemplo, André Rebouças, que era o grande engenheiro do Império, que foi quem, inclusive, avisou da princesa Isabel do golpe republicano, e que foi exilado junto com a família imperial. Então, mesmo naquela sociedade que ainda vivia sobre o elemento servil, você já via que uma integração ela estava sendo formada, que quando teve o golpe republicano, essa integração ela foi empalidecida e a gente teve um retrocesso, inclusive até de voto feminino, e aspectos econômicos. Cara, que aula de história, meu irmão. Tinha um negão que pegava a princesa Isabel? Não isso, cara. Não tinha? Não tinha. Então, galera, não tinha. Então, vocês parem de perguntar esse tipo de coisa. Ela era super apaixonada pelo marido, com isso. Por assim, não há relato histórico, porque ela teve relacionamento extraconjugal com pessoas de qualquer tonalidade prévia. Boa, mano. Mitos e verdades. Então, o país hoje, você bem falou, né? O país hoje vive um momento de que até a pessoa menos letrada começa a questionar o nosso sistema de governo, começa a questionar o nosso judiciário, o nosso legislativo, uma roubalheira, essa coisa doida que acontece no Brasil. Quem não está preso é porque a justiça, a mão da justiça, às vezes não consegue alcançar esses caras. E como que você vê isso hoje? O movimento monarquista, você falou, a galera está meio que em stand-by, modo avião. A galera está em modo avião, verificando. Mas você acha que hoje é um momento assim, fértil para poder o movimento monarquista crescer? O momento hoje já é um momento bom? Sim, desde 2015 que o momento é propício e a própria estabilidade do sistema presidencialista, ele cada vez mais propicia isso, porque a gente vai chegando a mais pessoas, nós vamos nos tornando conhecidos, as pessoas vão escutando a proposta, né? Como diz aquele ditado, você consegue enganar quase todo mundo por quase todo o tempo, mas você não engana todo mundo por todo o tempo. O presidencialismo ele é um erro, na verdade, não só porque ele concentra o poder, mas porque ele engessa as relações políticas. Por que hoje você tem um parlamento que é altamente corrupto? Porque a possibilidade dele cair é zero. Você não tem como tirar um parlamento que seja corrupto. E o presidencialismo, ele também consegue duas proezas. Primeiro, vamos dar exemplo aí, Michel Temer, 5% de aprovação. Ele deixa na chefia de Estado e na chefia de governo uma pessoa que tem 95% de rejeição. Como é que um país desse vai para frente? Outra coisa, no presidencialismo, o chefe de governo ele não tem responsabilidade política. Por quê? Dilma Rousseff, pátria educadora, foi eleito. O que fez? Cortou verba da educação. Estelionato eleitoral na cara. Como é que você tira ela? Você não pode tirar ela. O impeachment ele foi por uma questão jurídica, por uma questão legal, mas não foi por uma questão política. É claro que as coisas se confundem um pouco, mas não foi uma coisa originalmente política. Então você propicia de que qualquer governante, qualquer deputado, ele fale qualquer coisa e entre e faça totalmente diferente do que ele prometeu.
No parlamentarismo, isso já é muito mais difícil, o buraco é muito mais embaixo. Por quê? Só para explicar para quem não sabe, no parlamentarismo, a gente vota nos deputados, a gente vota no parlamento, e esse parlamento ele vota em um dos deputados que vai ser o chefe de governo e tem que ter a maioria absoluta dos votos. Tem que ter 51% dos votos. Pode ser ou por um partido majoritário ou por uma coligação majoritária de vários partidos. Se esse deputado, se esse primeiro-ministro, se esse partido, se essa coligação, ela tem um plano de governo, ela chega e faz totalmente diferente, rapidamente ela perde popularidade. E a oposição pode pedir o quê? O voto de desconfiança, que é a aferição dentro do parlamento se aquele primeiro-ministro ele ainda goza de maioria. Se ele perde a maioria, ele cai politicamente, ele não precisa ter um crime para cair. No presidencialismo, não. Se o presidente prometer X, fizer Y, e você não conseguir cavar um crime de responsabilidade nele, ele não tem como cair. Você deixa o país governado por 4 anos para ver se em 4 anos a coisa melhora. Como é que um sistema desse vai dar certo? Então, conforme a gente vai esclarecendo as pessoas de que esse modelo está totalmente equivocado, que ele não funciona porque ele é errado, ele nunca funcionou, nunca vai funcionar, cada vez mais a gente vai crescendo. E atualmente a gente tem uma colaboração do STF, que está tendo um papel realmente muito atípico na política brasileira, né? Prendendo pessoas por crime de opinião, mesmo que não sejam provocados. Então, ficam situações que até mesmo eu sou leigo no jurídico, mas tem um meu assessor aqui, o Zema, né, que ele mexe para ele dizer, mas isso pode, isso não pode. Você tem um Supremo que o cara ele é réu, ele investiga, ele acusa e ele prende. Entendeu? Então, cada vez mais, você não ter esse freio, as pessoas vão pensar, não, realmente, será que a gente não precisa ter mais mecanismos de freios e contrapesos? Então, é muito fértil. Eu me arrisco a dizer que o movimento monarquista ele é o que mais cresce no Brasil. Eu me arrisco a dizer isso. A gente vê movimentos que antes eram muito grandes, né, e que hoje chamam a esquerda para participar dos seus atos. Porque não conseguem chamar rua, não conseguem chamar esquerda. E o movimento monarquista não. Ele está crescendo dentro dos diversos grupos que compõem um bloco contra o marxismo, né? Aí eu vou incluir bolsonaristas, conservadores, liberais, olavistas, né? Claro que os grupos sempre se permeiam um pouco entre si, mas a gente está conseguindo ser, dentro desses grupos de luta pela liberdade, de luta pela sociedade, a gente está conseguindo ser um grupo que a gente consegue transitar bem por vários outros grupos correlatos e fazer com que a gente cresça com muita estabilidade. O grupo monarquista hoje, você como um representante hoje aqui, né, ele está apoiando ou está de acordo com esse atual governo? Como eu falei, o movimento ele é plural e Bolsonaro não é o nosso elemento de unidade, né? Então, há monarquistas que apoiam o governo Bolsonaro e participam de maneira mais ativa da militância bolsonarista. Há monarquistas que apoiam o Partido Novo, há monarquistas que apoiam o Moro, há monarquistas que apoiam o Ciro Gomes, que é um candidato até de esquerda, mas que se apresenta mais como um centro-esquerda. Então você tem uma grande diversidade. Mas eu me arriscaria a dizer que a maioria dos monarquistas, ainda que não seja a pauta do movimento, ou a pauta da Casa Imperial, ou alguma diretriz da Casa Imperial, a maioria apoia o Bolsonaro. Eu tenho essa impressão. Mas conforme deixar bem claro, não é o nosso elemento de unidade, é um elemento da variabilidade individual dos monarquistas que tem a sua pauta, a sua linha mestra, que é uma monarquia parlamentarista, um Dom Luís como chefe de Estado, e tendo um primeiro-ministro que goze da confiança do parlamento e do imperador, e temos essa linha mestra, mas fora essa linha mestra há uma grande diversidade de pensamentos, e que é positivo, porque isso é o que faz a gente crescer. A gente tem experiências no Brasil inteiro sobre os mais diferentes aspectos, então se a gente cria muito corpo de evidência para fazer uma militância, a gente consegue dialogar com muita gente, e acaba também sendo uma certa estratégia, se é um movimento extremamente multicéfalo, ainda que você tenha Dom Luís como um elemento de primazia, porque se você ataca um, você tem mais
20 cabeças que você tem que cortar. Então, fica até difícil para você fazer um trabalho de ataque contra o movimento monarquista. Hoje, se eu não me engano, em São Paulo, tem um deputado que é da família real. Acho que em São Paulo, acho que ele é deputado, né? Sim, Luiz Felipe de Orleans Bragança, que lançou recentemente uma proposta de uma nova Constituição para o Brasil, que é a Constituição Libertadora, uma Constituição, pelo que eu já vi de entrevista dele, ainda não li integralmente o projeto, uma Constituição com um cunho parlamentarista e de mais autonomia para estados e municípios. Né? E está, realmente, assim, eu acho que é um dos elementos que serve de base para o movimento monarquista, a gente apresentar o projeto de uma Constituição pronta para ser referendada pela população, que é muito mais seguro do que uma Assembleia Nacional Constituinte. Porque você pode votar num deputado constituinte que promete uma coisa, você não tem a garantia de que ele vai fazer outra, e aí depois se forma uma Constituição que não foi da ideia original do povo brasileiro e você fica sem ter o que fazer, porque você não muda constituições com muita facilidade. Então, no meu ponto de vista, é ideal você ter um projeto pronto de Constituição a ser apresentado para o povo brasileiro, referendar ou não aquele projeto. Vocês tiveram missas que foram realizadas agora recentemente? Sim, tivemos missas pela alma do imperador Dom Pedro II. E como funciona essa questão também religiosa? Hoje a Casa Imperial ela tem uma inclinação religiosa ou também ela não interfere nisso? Como que é? A Casa Imperial, os príncipes são católicos, participam ativamente da Igreja Católica. Isso é muito comum os monarcas terem um credo religioso, uma confissão religiosa pública, mas o movimento é muito plural. Eu sou católico, o Edu ele é evangélico, é da Assembleia de Deus. Você tem páginas monarquistas voltadas para protestantes. Temos mormons no movimento, espíritas, ateus. Então a questão religiosa ela é bem ampla, ela é bem difundida. Uma coisa bem difundida. Agora, é verdade que a princesa Isabel, se eu não me engano, tá? É espírita? Não, ela era católica. Era católica romana, e ela deu uma coroa numa igreja em homenagem à Aparecida. Sabe dessa história? Cara, não sei precisar essa história, entendeu? Não sei precisar. Já rolou isso? Eu acho que ela recebeu, foi a rosa de ouro de um papa, se eu não me engano. Não, eu li que ela deu uma coroa, isso. Não saberia dizer isso aí. Ela deu uma coroa para uma igreja. Pode falar. Foi para Nossa Senhora. Para Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. E olha que eu dei evangélico. E eu sou evangélico, hein? E ela disse que se ela não... Parece até que ela estava adivinhando. Que se ela não pudesse governar o Brasil, que Nossa Senhora Aparecida governasse por ela e após a sua partida, ela continuasse como a grande rainha do Brasil. Cara, eu confesso que realmente não saberia precisar. Eu tô sabendo mais de monarquia que tu, pai. Ele me ligou e falou assim, Zé Mar, eu li a noite toda. Eu parei para estudar, eu falei, cara... E pior, você vai estudando a parada da monarquia, porque na verdade as pautas daqui eu tenho que estudar, né, cara? Eu tenho que estudar. Agora o assunto é apaixonante, porque apaixonante. Essa semana eu liguei pra ele e falei de você, né? Falei, que é isso, cara, que esse cara faz? Falei, quem é esse brasileiro? Que é isso, mano? Esse cara fui atrás não, mano, brasileiro. legal, Vou pesquisar o muito brasileiro. Aí agora tá querendo dar aula aqui, tá vendo? Pessoal de Wakanda, mano. A galera de Wakanda. Aí, ó. Também tá pesquisando isso aí do ativismo monarca. Eu vou. Começa assim, cara. Eu vou só esperar minha esposa melhorar, que eu vou lá em Petrópolis, agora me deu uma vontade louca de conhecer. É o mosquito da monarquia, cara. Depois que já insere ali o vírus monárquico. Esse aqui, de vez em quando, ele Zé, você declara logo, Zé. É o Zé da monarquista, mas Zé, ele... incubado. Você é parlamentarista, mano. Já tem um par, já tem um pezinho Agora lá. eu vou te fazer uma pergunta, Zé. Você quer gastar mais ou menos dinheiro com o chefe de Estado? Não vem com essas pegadinhas, não. Já vem ele com a pegadinha.
Aí no final de tudo ele vai falar, sendo aqui que tem monarquismo. Pegadinha. Eu que faço pergunta aqui. Isso aqui é um podcast polígono do gosto de resolver. Tá logo, pô, resolveu logo isso. Meu irmão, então, já estamos quase. Cara, já estamos mais de uma hora aqui nesse papo gostoso, né? Tá gostoso o papo? Tá legal? Tá bom. Nisso eu tava intimidado, porque assim, acho que é a primeira vez que eu vi um lugar assim, tipo, tem uma iluminação, um cara ali olhando o computador assim, sem piscar o olho, né? A minha voz, que eu tenho a voz do Murra da forma decadente. Então, assim, alguém equalizando minha voz pra não ficar muito ruim, né? Então, tem uma televisão aqui maior do que na minha casa. Isso aqui toda hora eu esparro, entendeu? Então, geralmente eu uso o microfone de lapela, aquela R$19,90, que você compra nele. Para, cheio de Miguel. Todo mundo Eu economizo o microfone para gastar em gravar. Tá vendo aí? É uma das três. Agora, vamos lá. Uma outra percepção minha é o seguinte. Quando nós nos conhecemos, né? Naquela militância, que foi bonito, naquele encontro, no meio lá, como nós já falamos aqui, do gás de pimenta da Polícia Militar. Existe uma agregação muito grande que essa bandeira traz, né? Porque a gente vê que, enquanto direitista, eu acho que, ainda que o direitista, que tem o mínimo de formação, né? Ainda que o cara não seja monarquista, eles têm muito respeito pelo movimento monarquista. Eu vejo um respeito muito grande da maneira que a galera te recebia, da maneira que a galera fala. E toda vez que você fala assim, não é contra o monarca, qualquer coisa, não vê ninguém desdenhando. Não existe isso. Eu, particularmente, nunca vi ninguém desdenhando. Existem outras associações, associações, agremiações, existem outras vertentes que a galera... Não, aquilo ali não, aquilo ali é comédia. Não, aquilo ali... Já foi agredido. Mas pela esquerda. Pela esquerda. Não, estou falando dos direitistas. Eu acho que existe uma agregação muito grande. Sim, em geral, as pessoas que têm essa oposição ao marxismo, elas nos recebem com muito carinho, com muita atenção, com muito respeito, né? Porque eu acho que, em certa medida, ainda que, claro, que cada grupo ele tenha algum ponto de agregação mais evidente, né? Mas a gente está mais ou menos do mesmo lado, que é a luta contra o comunismo no Brasil, que tenta se estabelecer de uma maneira paulatina. E o recebimento é muito bom, né? No último 7 de setembro, a gente esteve na Avenida Atlântica, fazendo o nosso ato, que é o Bandeiraço Nacional da Independência, que nós já fazemos há 6 anos, e o príncipe foi, e no mesmo local estava tendo uma manifestação de apoio ao presidente Bolsonaro, né? A gente estava no mesmo espaço, mas não era a nossa pauta ou apoiar ou desapoiar o Bolsonaro, ele simplesmente não entrou na pauta. A pauta era a gente fazer um trabalho de valorização histórica, né? O príncipe foi muito bem recebido, né, pela população, sejam eles monarquistas ou não, tirou muita foto, né? Eu acho que quase machucaram o príncipe, né? Porque parecia uma... Aí eu tava na condição de falar, gente, por favor, não matem o príncipe, porque a gente só tem esse para substituir mais difícil, entendeu? Então, vamos fazer uma fila para tirar foto, porque tava uma coisa meio assim, vem cá. Então a gente tem, a direita nos recebe muito bem. Na esquerda, já é mais difícil. Eu era de esquerda, não sei se você sabe disso. Eu era de esquerda, não sabe não? Eu era de esquerda, daqueles assim que votei na Dilma, votei no Lula. Você é parte da culpa dessa galera lá. Você foi curado, né? Eu votei Fale mais sobre isso. Votei na Dilma, era daqueles assim que tinha realmente uma grande admiração pelo ex-presidente Lula, assim, até na faculdade, já teve um professor criticando o Lula, eu interrompi a aula, assim, eu não gostava de falar assim do Lula, eu tinha um apreço muito grande a ele, ao PT. Até que em 2017, 1º de maio de 2017, eu sempre falava, não, monarquia tem que ser para tudo e para todos, inclusive para a esquerda. Então, a gente tem que trazer a esquerda para o nosso lado. Eu fui no 1º de maio, né?
encontrei lá amigos meus que são do sindicato da UF, são pessoas, aliás, que eu tenho muito apreço, são pessoas assim, muito dignas, muito trabalhadoras. E aí eu fui levar a bandeira da monarquia. E resolvi abrir. Cara, se não foram meus amigos do sindicato me cercarem para me salvar, me tacaram garrafa, me deram soco na cara. Que isso, cara? Vieram acho que 10 assim, tentar arrancar a bandeira. Saiu até no Jornal Nacional. E até na internet esse vídeo. Eu tava assim, cercado por pessoas assim, tentando fazer uma proteção, fazendo um pouco de proteção, e sendo jogado para um lado para o outro. E ali, esse tive que sair correndo, né? Por causa da bandeira. Foi rasgado. Acho que eu até te mandei, se mandei material para você. Não lembro. Tem uma foto minha que eu tô com a camisa rasgada e tudo. E a partir daí eu vi o seguinte, eu fui entendendo mais monarquia, porque o aprendizado é um processo contínuo. Hoje eu sei mais de monarquia do que eu sabia do que em 2017, né? E eu fui vendo o seguinte, uma monarquia parlamentarista, ela não tem como ser de esquerda. Qual o projeto da esquerda? Vou até falar bem da esquerda aqui, tá? Vou defender a esquerda. É ter um Estado forte, um Estado totalitário, porque a esquerda entende que o Estado totalitário é o que garante a paz social. A direita, o que entende? Que é a liberdade individual, que é o Estado necessário, não é a ausência do Estado, mas não é um Estado que vai controlar a sua religião, o número de filhos que você vai ter. É isso que garante a paz social. A liberdade de pensamento, a liberdade de empreender, a liberdade de agir. A direita entende que é isso que gera tanto bem social quanto bem financeiro. E a esquerda entende que não, que é o Estado que tem que ser o gestor financeiro da vida do cidadão. Para ter esse projeto de controle estatal, você tem que concentrar poder. É a antítese de uma monarquia parlamentarista que você justamente não quer a concentração de poder. Se você perguntar para mim, Rodrigo, você quer um rei forte? Não quero um rei forte. Assim como eu não quero um parlamento forte. Eu quero um rei e um parlamento com poderes equilibrados. Porque se você tem um parlamento muito forte, você tem a ditadura do parlamento sobre a sociedade civil. E se você tem um rei muito forte, você tem a ditadura do rei sobre a sociedade civil também. Eu não quero isso. Eu quero um equilíbrio. Então, esse projeto, essa estrutura de divisão de poder de base, ela é a antítese de um projeto marxista, que quer mais poder para o Estado, que é concentração de poder. Você consegue vislumbrar, se a Venezuela fosse uma monarquia parlamentarista, já tinha caído no Chávez, não chegava nem no Maduro. Como é que o Maduro se mantém no poder? Porque ele é o chefe de Estado, ou seja, ele controla o exército, ele é o chefe de governo, controla a administração pública e oprime a população, desarma a população. Se ele está numa monarquia parlamentarista, ele cai naturalmente, porque ele ia perder a maioria do parlamento, ele não tem o comando do exército, porque, claro que sempre vai, na Suécia, por exemplo, o monarca não é quem é o chefe das Forças Armadas, mas geralmente é o monarca. A chefia das Forças Armadas, ela está com o monarca. Ou seja, ela não está nas mãos de partido nenhum. Ela não está na mão do interesse partidário, que é volátil. Muitas vezes, o interesse partidário ele se sobrepõe ao interesse do país. Isso a gente teve na história do Império. Durante a Guerra do Paraguai, Caxias era do Partido Conservador. E o presidente do Conselho de Ministros, que se não me engano era Zacarias de Góes Vasconcelos, era do Partido Liberal. Quando começou a ter muito confronto entre eles, eu pergunto, o que é mais importante? Você perder o maior militar da história do Brasil ou você perder um político? O que é mais importante para o país? O que Dom Pedro fez? Nomeou um conservador. Demitiu aquele... Há uma controvérsia, Dom Pedro demitiu ou se ele acabou pedindo demissão. Mas Dom Pedro II, ele nomeou um conservador, mesmo estando numa situação de minoria, porque a maioria do parlamento era liberal. Mas por que isso era importante? Porque naquele momento, você manter o parlamento era muito mais importante do que você manter o Caxias. Entendeu? Então, para essas situações mais cirúrgicas, ou até para situações mais corriqueiras, o parlamentarismo, especialmente quando monarca, ele se resolve com muito mais facilidade. E ele inibe as más aspirações. Se a gente comparar no século XX, toda a chegada ao poder, Hitler, por exemplo, para chegar ao poder, ele foi minando a República de Weimar, que era uma república parlamentarista,
até chegar numa forma onde ele pudesse ser chefe de governo e chefe de Estado. Daí as ditaduras, elas se perpetuam e se mantêm. Cara, se você for ver índice de democracia dos 10 países mais ditatoriais do mundo, a maioria ou é presidencialista ou adota o semipresidencialismo. Tem nenhum que adota o parlamentarismo. Tem um ou outro. Mas a maioria não adota. Por quê? Porque uma ditadura dentro de um parlamentarismo clássico, ela tem muita dificuldade de se manter. Porque ela cai politicamente. Ela não cai apenas juridicamente. No Brasil, você acredita que há a possibilidade de colocar em uma ditadura? Acredito. Com certeza. Primeiro, o sistema já favorece isso. Você já tem um sistema que já concentra o Estado e o governo. Vamos dizer uma coisa. A Dilma ela tentou usar as Forças Armadas para impedir o impeachment. O Exército teve uma postura muito firme de negar, mas a princípio a chefia do Exército era dela. Entendeu? Então você já tem um sistema que favorece o presidencialismo. Você tem um marxismo cultural muito difundido em universidades, na classe artística, né? E se você lembrar o seguinte, não existe um movimento político sem um movimento cultural que aconteceu. Hoje esse renascimento da direita, ele não foi à toa. Ele não começou com Bolsonaro, ele começou, eu vou me arriscar um pouco a dizer lá, com o Olavo de Carvalho já jogando alguma literatura que foi abrindo um pouco a cabeça das pessoas. Então você tem uma classe pseudocultural, porque não acho que o que eles produzem seja cultura de fato, mas cultura, né, entre aspas, que é totalmente voltada para o comunismo, para o marxismo cultural. Entendeu? Então, o Brasil tem sim esse risco de uma ditadura. Você tem Lula falando abertamente que quer censurar as redes sociais. Sim. Você tem um governo petista que tentou criminalizar o armamento da população. Veja bem, eu não acho que a população ela tenha que se armar. Eu acho que cada indivíduo tem que escolher. O que o Estado não pode fazer é impedir o direito do cidadão de querer se defender de forma armada ou não. Até porque o plebiscito foi a favor das pessoas terem o direito a escolher se ela quer ter uma arma em casa ou não. E qual foi a posição do PT? Cagou para o plebiscito. Isso é o quê? Isso é ditadura. Quem caga para o plebiscito é o quê? Ditadura. Então você já tinha uma ditadura se formando que não teve força para se perpetuar graças à atuação de vários grupos. Mas a iminência da ditadura estava se formando aos poucos. Claro que não era do dia para a noite, mas você já estava, né? E o Lula fala abertamente, cara, que ele quer controlar a rede social. Quem hoje veicula informação é rede social. Televisão hoje não serve para nada, cara. Eu tenho dito que o brasileiro ele gosta da liberdade, mas ele flerta muito com o comunismo. Flerta assim diariamente, o tempo todo. Gosta da liberdade, mas flerta muito. Então, as pautas, não só o discurso marxista ele no Brasil, ele é música nos ouvidos para boa parte da população, como você tem aqui, por exemplo, aqui no estado do Rio de Janeiro, como é o nome daquela cidade, que é toda controlada pela esquerda, Niterói? Não, do lado de Niterói. Maricá. Não é Maricá, que é a terra da esquerda, né? Maricá? Quaquá, isso aí. A estátua lá do... E o cara, mano, se tivesse a possibilidade, a estátua de Che Guevara, isso aí mesmo, se tivesse a possibilidade de se perpetuar no poder, aquele cara conseguiria. Porque o que ele fez? Uma das coisas que ele fez, ele botou logo o ônibus 0800, lá ninguém paga. O valor dos royalties do petróleo é muito grande, então o apego social, o que aquele cara fez? A nível social, que é o que a população gosta muito, curte muito, o cara não importa quanto você rouba, não importa o quanto você desvia, não importa o que aconteça. Mas como ele investe muito no social e o brasileiro flerta muito com isso, o cara é quase impossível tirar o cara. E é aqui pertinho, né? E eu acho o seguinte, 2018, a galera deu uma acordada e percebeu que ou a gente para agora essa avalanche que está vindo e nós seremos uma próxima Venezuela, seremos uma próxima Cuba. Por isso que as pessoas, muitos, mesmo contra a vontade, votaram no Bolsonaro.
né? E eu acredito piamente que em 2022 será a mesma coisa. Por quê? Se não tiver uma outra pessoa que possa intervir e demonstrar para a nação brasileira que, olha, eu tenho essa linha de pensamento conservadora, eu tenho essa linha aqui também, se em 2022, né? Certo? Isso, 2022, for a luta da esquerda contra a direita, e se a direita, por algum motivo, perder, nós estamos lascados. Cara, eu temo muito pelo movimento monarquista. Porque, assim, quando a gente surgiu em 2015 como uma das forças contrárias ao marxismo petista, a gente era um elemento surpresa. Entendeu? Hoje a gente não é mais um elemento surpresa, né? A esquerda já faz referência ao movimento monarquista, né? Então, eu acho que nós estaremos aí na lista de perseguição do PT, da esquerda. E eu vejo o seguinte, hoje, não elogiando ou criticando Bolsonaro, mas você tem um presidente que não é alinhado ao STF, ou essas políticas do STF. Né? Fico imaginando, se a esquerda assume o poder, o que eu acho, sinceramente, muito inviável, eu acho que o Lula não tem força física, nem... Eu acho que ele não tem saúde para fazer campanha, e nem acho que ele tenha mais carisma para isso. Acho que isso é mito. Uma certa mídia aí que recebeu 80% das verbas públicas de propaganda, né? E que hoje, não vou citar o nome dessa emissora, mas dizem que ela está demitindo muitos artistas, que ela está numa crise econômica bem séria. Não vou dizer o nome, né? Não vou falar o nome por uma questão de educação, mas uma que fazia umas novelas aí que hoje não estão dando audiência, que está botando o artista fora. Eu acho assim, a mídia que, digamos assim, que vivia de verba pública, ela tem interesse na volta do PT e assim, fica inflamando, né? Mas, na verdade, é uma coisa artificial, né? Se a gente for considerar o Datafolha, o Haddad seria o presidente. Né? Então, na verdade, eu acho que o Lula não tem força política, não tem força física, ao meu ver. Por que não vai à rua? Ele não é o mais cotado? Vamos para a rua. Vamos para a rua. Sai do Grêmio, sai do centro acadêmico lá e vem para a rua. Vê se o povão realmente está contigo. Bolsonaro sabe. Então, veja bem, qual é o meu medo que aconteça com o movimento monarquista? É você ter um presidente com viés totalitário que declara abertamente que é a favor da regulamentação da mídia, que é a favor da regulamentação das redes sociais. Esse presidente que tem uma íntima relação com o STF, que prende, acusa, julga e faz o caralho a quatro, o que pode acontecer com o movimento monarquista, considerando que nós somos uma força de oposição ao marxismo? Será que nós... Você vê, agora existe o crime de atos antidemocráticos. Dizendo advogado criminalista, existe esse crime no Código Penal? Não. Pois é, não existe. Sabe? Então, hoje o Supremo ele ainda legisla, né? Ao que eu me lembro, assim, não existe crime sem lei anterior que defina, não tem uma parada assim. Princípio da anterioridade da lei penal. Pois é, então você vê, ele altera a lei penal, você tem agora, você é acusado de um crime que é definido a posteriori pelo Supremo, não pelo legislador. Será que eu posso um dia ser processado por crime de conspiração contra a República, por eu defender um outro modelo de estrutura de poder? Isso pode acontecer. Entendeu? Então, eu acho que a própria liberdade do movimento ela está ameaçada, embora se a esquerda voltar ao poder. O que eu acho, sinceramente, é uma possibilidade muito remota, né? Porque já não tem mais imposto sindical obrigatório. Tudo bem, tem a verba do... Como é que chama? O fundo eleitoral, que eu acho que hoje é o que sustenta a esquerda, mas não vejo a esquerda com base. Né? E graças a Deus, porque tem um movimento monarquista, que é um movimento que luta contra o totalitarismo, a volta do petismo seria para a gente um fator de justa preocupação. Que Deus nos livre disso. Que Deus nos livre disso. Cara, muito bom bater esse papo com você, irmão. Muito bom, muito bom. O tempo passou rápido, aula. E com gostinho, quero mais, hein? Vou te falar que tem que ter a parte 2. Para a próxima eu faço uma fono para melhorar minha voz. Minha voz é muito... Eu já tô rouco aqui, eu tô forçando um pouco, eu já
Cara, muito obrigado. Como sempre, já é de praxe, já deixamos pro final, pedir aí a galera, ao rapaziada que gosta da monarquia, curte o nosso vídeo, deixa seu like, aciona o sininho aí para poder ajudar a gente a continuar esse trabalho. Cara, muito obrigado pela aula de história que nós tivemos aqui, porque isso aí não é contado nos livros e nem nas escolas, o que deveria, né? Eu acho que isso é muito importante, termos pessoas que venham contar a real história brasileira. Nós estamos carentes da real história brasileira. Então, cara, muito obrigado pela tua presença aqui. Não sei se você tem acesso ainda mais à rapaziada lá no Poder. Manda um abraço. Lá, os pretinhos de Wakanda mandaram um abraço. Tá mandando um abraço. Galera aí da Casa Real, lembra da gente. Cara do nome grande aí. Vou mandar um zap pro Sérgio Camargo. Então, manda um zap pra ele. Ele tá até convidado. Se quiser vir. Já pensou? Cara, Porra. é de peso, cara. Eu vou ficar metido, mano. Eu vou ficar metido. Ele é bom, ele é bom. Sentar Ele é marquista também. Ele nunca se declarou, mas assim, ele trata a história da monarquia, a imagem da princesa Isabel com muito respeito. Mas eu nunca vi declaração dele se ele defende a monarquia parlamentarista como sistema de forma de governo. Cara, Meu irmão, obrigado. Valeu, volte sempre, a casa é sua, adorei o papo, tá vendo? Não doeu. Não doeu. Você fala, ai, chegou aqui não todo doeu. se suando, Não, mas olha só, olha essa estrutura, é a primeira vez que eu vejo uma estrutura, um podcast com esse microfone aqui custa meu salário. E obrigado pelo meu presente que eu vou guardar. Não vou guardar, pior que eu não. Isso aí é pro Polígono, foi só pra ele. Eu vou trazer uma pra você quando voltar aqui. É meu. Quando voltar aqui. Porque assim, eu não sabia que eram dois. Esse aqui vai ficar lá em casa. Tranquilo. Pô, bonito. Meu irmão, obrigado. Valeu, Zé, obrigado. Até a próxima. Valeu, galera. É nóis. Ganhei minha bandeira. Obrigado. Até a próxima. Rapaziada, até a próxima. Vai embora lá. Assiste outro vídeo aí agora. Isso aí. Não.